São dois livros que nada parecem ter em comum, para além da assinatura do autor, o jornalista e investigador João Guedes. Tem o autor em comum, mas tem um bocadinho mais do que isso. O Macau Confidencial trata de um período da história de Macau que é um período extremamente ativo, importante, dinâmico, a nível intelectual, político e até económico. Isto até à Guerra de 39-45, a Guerra do Pacífico, como é aqui conhecida. Terminada a Guerra do Pacífico, Macau transforma-se completamente e, portanto, há um abatimento cultural, uma coisa terrível, e então surge no meio de todo esse abatimento o padrário. E o padrário é a cultura de Macau na segunda metade do século XX. O padrário deve ter sido talvez a primeira entrevista, grande entrevista que eu fiz em Macau, quando cheguei a Macau, ainda para a Rádio Macau, não havia televisão. Faço uma entrevista em que o padrário me descreve toda a sua vivência musical e depois acabei por ver que um homem desta envergadura não podia ficar enterrado nos recônditos da história, tinha que ser trazido à memória e, por outro lado, tratou-se também da minha incursão, a primeira incursão no género biográfico. Nasceu na Ilha do Pico, nos Açores, e chegou a Macau com 14 anos para integrar o Seminário de São José. O objetivo era daqui partir para a China, mas com a revolução de Mao Tse-tung em 1949, acaba por ficar em Macau, onde se dedica à igreja e à música, e onde morre em 1993. Em Macau Confidencial, João Guedes revela segredos bem guardados, alguns de personagens menos conhecidos, como a história de Tokyo Rose, uma locutora de rádio japonesa que durante a Segunda Guerra Mundial fazia propaganda contra os norte-americanos. O interessante da Tokyo Rose é que era avidamente ouvida por toda a gente, inclusivamente aqui em Macau, pela comunidade portuguesa e macaense, todos falavam inglês, não é? E ela tinha isso, que era, falava pessoalmente para os militares, que muitas vezes ela chegava a falar para militares que se encontravam de serviço, de sentinela, à meia da noite, e ela dizia-lhe o nome e, enfim, fazia a propaganda dos japoneses, a perguntar porque é que eu estava a combater por uma causa que queria ser derrotada, etc. Enfim, fazia a sua propaganda. E de maneira que depois Tokyo Rose, no final da guerra, claro que é detida pelas forças americanas, levada a julgamento. O destino dela seria a forca, como foi o destino do primeiro-ministro de todos e de todo o governo e tudo isso, o governo militar da altura, e ela safa-se apenas por uma razão, é que é casada com um português e por isso tem nacionalidade portuguesa, que é um homem de Macau que vivia no Japão. Outros segredos marcaram a história, como a criação em Macau do Partido Comunista do Vietnã. É uma coisa que ninguém sabia. Eu diria que durante muito tempo foi preferível ignorar que isso tinha acontecido, porque era a ditadura, o comunismo estava banido e de maneira que era melhor não se falar nisso. E por isso é que era Macau Confidencial, porque era melhor não se falar nisso. É por isso que aqui em Macau se passaram tantas coisas, porque as pessoas tinham noção de que era melhor não se falar. Exatamente, era melhor não se falar nisso durante muitos anos, assim foi. Agora não, Macau desempoeirou-se e agora pode-se falar, e é urgente falar de todos esses temas que estiveram calados durante tanto tempo. São duas obras de um jornalista que nós muito respeitamos e que muito fez neste contexto. Não é só investigar, não é só trabalhar, não é só conhecer, é preciso divulgar. O objetivo é que estes dois livros venham a ser traduzidos? Não sei, portanto vamos combinar com os autores, a nossa abertura é total para o fazermos, mas nem sempre é fácil encontrar tradutores. E João Guedes já está a trabalhar na próxima biografia. É uma personagem chinesa, porque eu agora estou-me a debruçar bastante sobre o mundo chinês, que foi completamente ignorado ao longo dos anos, eu diria séculos, por todos aqueles que escreveram sobre Macau. É Chu Takei, que era o segundo homem, ou melhor, o terceiro homem da Associação Comercial de Macau. O tio do chefe do executivo? Exatamente, e que teve um papel determinante em vários momentos da vida política de Macau. Uma
Uma biografia para já sem data marcada para o lançamento, a segunda de João Guedes, que se estreou com a vida e obra do padre Áureo Nunes e Castro. E já estão a ser preparadas mais 3 biografias da coleção Missionários de Macau, entre elas a do padre César Briança, que com o padre Áureo de Castro criou a Academia de Música São Pio X. O padre Briança, padre César Briança, que foi professor do Colégio Dom Bosco, portanto vamos recordar o padre Briança, que é o centenário dele este ano. O outro é o padre Luís Ruiz, fez uma obra monumental na área social em Macau. Ele foi diretor da Caritas diocesana durante muito tempo. O terceiro é o Monsenhor André Ngan. Era um homem muito discreto, mas empenhado, consequente, e que realizou na área da educação um trabalho também fulcral. E ainda temos um quarto já encaminhado, que é sobre Dom Arquimídio Rodrigues da Costa, que ainda está no pico, e gostaríamos de, se possível, concluir o livro a tempo dele o ler.